Fala, Fogão! Finalizada a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo 1, Botafogo 1. Foi um resultado que deixou bastante frustrada a torcida do Botafogo, afinal de contas, a gente que abriu o placar já nos acréscimos, num golaço do Pedro Raul, espero inclusive que ele recupere muito da confiança dele depois de um belo gol desse, não é qualquer jogador que faz um gol assim, mas infelizmente, no último lance da partida, literalmente, né, não é modo de falar, teve um pênalti assinalado contra o Botafogo. Pênalti esse que foi bem marcado. O Voaden, num primeiro momento, não viu, o VAR mandou revisar, ele foi lá, revisou e marcou o pênalti corretamente. A gente pode não gostar da marcação, eu fiquei pé da vida quando vi aquele pênalti sendo marcado, mas pensando friamente, está na regra, o pênalti foi corretamente marcado, não tem do que a gente reclamar. A arbitragem do Voaden foi muito boa para as duas equipes. Quando teve que anular o gol do Gabigol, naquela bola que bateu na mão do Bruno Henrique, ele foi lá no VAR, revisou, anulou corretamente. E quando teve que marcar a penalidade, foi lá também e marcou. No decorrer do jogo, não teve essa coisa de ficar invertendo falta, não. Uma arbitragem segura, tranquila, e o jogo foi decidido da maneira como tem que ser sempre. Dentro das quatro linhas, sem influência externa, sem influência do árbitro, do bandeirinha, nada disso. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui não é o pênalti, tá? A gente fica muito em cima do pênalti, porque aconteceu no último lance e tal, mas o ponto principal é entender como a jogada se desenrolou para chegar até o momento da marcação da penalidade. Esse aqui é o ponto central. A bola estava com o Botafogo aos 50 minutos do segundo tempo. Faltava 1 minuto para acabar o jogo. E o Gatito tinha a posse da bola. Ele foi pressionado e resolveu dar um chutão. A partir do momento que ele deu um chutão e a bola sequer passou da linha de meio de campo, o time do Flamengo recuperou a posse da bola e teve mais uma chance de construir alguma coisa. Na construção, o Gabigol colocou aquela bola no travessão. A gente quase viu a vitória escapar das nossas mãos ali, naquele lance. E na sequência, o Bruno Henrique chutou, a bola bateu no braço do Benevenuto, pênalti marcado. 1-1. A gente empatou, ok, não era o resultado que a gente queria, a vitória estava muito perto, só que eu quero destacar aqui alguns pontos positivos. Eu prefiro enxergar os pontos positivos nesse caso. A gente jogou 3 partidas nesse campeonato, em 4 jogos disputados, como visitante. Red Bull Bragantino, Fortaleza e Flamengo. Nessas 3 partidas, o Botafogo poderia ter saído com a vitória contra o Fortaleza e contra o Flamengo. Aí você pode falar, pô, então a gente tem que lamentar isso. Não, a gente não tem que lamentar. Porque isso mostra que o time do Botafogo está num caminho bom, está num caminho correto, de se organizar, de saber jogar como visitante, enfim, está num caminho bacana para a gente poder construir algo bom nesse campeonato. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que a gente pegou 2 candidatos ao título na sequência. Todo mundo imaginava que a gente ia perder essas 2 partidas, principalmente depois de empatar com Red Bull Bragantino e Fortaleza, porque a torcida do Botafogo entende que foram empates absurdos, que a gente tinha que ter vencido e tal, mas cada jogo é um jogo, tá? Contra o Red Bull Bragantino é levantar as mãos pro céu, porque a gente conseguiu aquele empate, jogamos muito mal. Contra o Fortaleza, sim, tínhamos que ter vencido aquele jogo, infelizmente não vencemos. Mas, pô, pegamos agora 2 candidatos ao título e de 6 pontos possíveis, a gente levou 4. E só não levou 6 porque deu azar dessa bola no braço do Benevenuto no último lance do jogo. Então o Botafogo está se mostrando uma equipe que jogo a jogo vai se organizando. Claro que todo mundo sabia que contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, o Botafogo ia entrar para jogar no contra-ataque. Eu acho que isso não foi surpresa para nenhum torcedor. O Autuori buscou montar 2 sistemas de jogo contra o Atlético e contra o Flamengo, que foram bem diferentes, mas com a mesma proposta de contra-atacar. E deu certo. Contra o Atlético, a gente até deu muita chance para eles. Foram 30 finalizações do Atlético. Já contra o Flamengo, não. O Flamengo praticamente não ameaçou o time do Botafogo, mesmo tendo muito mais volume de jogo na primeira metade do primeiro tempo e depois mantendo um alto índice de posse de bola durante toda a partida. Se você for parar para pensar, o Flamengo teve uma boa chance no primeiro tempo, que foi aquela cabeçada do Bruno Henrique, o Gatito fez uma excelente defesa, e aos 43 do segundo tempo, o Flamengo deu sua primeira finalização na segunda etapa. O time dos caras passou o segundo tempo inteiro sem conseguir chutar em direção ao gol do Botafogo. O que mostra uma evolução. A gente passa de um jogo que a gente permitiu o adversário finalizar 30 vezes para outro, onde no segundo tempo, o time do Flamengo conseguiu chutar pela primeira vez aos 43 minutos. É uma evolução defensiva da nossa equipe. Tudo bem, tem aí a questão também da maneira como o Flamengo jogou, mas o Botafogo se comportou bem defensivamente, mais uma vez. Ninguém poderia imaginar que a entrada do Foster resultaria numa mudança tática.
Quando a gente viu o nome do Foster e do Kevin na relação de jogadores, o que você deve ter pensado assim como eu pensei? O Danilo Barcelos saiu, o Foster vai entrar na lateral. O Guilherme continua jogando mais à frente, ou no meio campo, ou de repente até na ponta direita, porque o Paulo Autuori já usou o jogador ali, embora, na minha opinião, é um equívoco utilizar o Guilherme Santos na ponta direita. De volante, de ponta esquerda, em determinadas circunstâncias, ok. Agora, de ponta direita, eu acho que já é inventar demais. Não é a do cara, embora ele esteja mantendo uma regularidade recente de atuações que a gente tem que reconhecer aqui que o cara tá indo bem. O Botafogo vai a campo, então, com 3 zagueiros, 2 alas, 3 homens de meio de campo e 2 atacantes. O 3-5-2, basicamente falando, que na fase defensiva, por conta até do posicionamento do time do Flamengo, virava uma linha de 5 defensores lá atrás. O Kevin recuava bem, ficava alinhado aqui, e o Guilherme Santos fazia a mesma coisa. Muito por conta da forma como o Flamengo se posiciona no campo ofensivo. E na hora de atacar, o Flamengo buscava muito o nosso lado direito da defesa. Mais uma vez eu falo disso. É o terceiro time seguido que busca insistir nas jogadas pelo nosso lado direito da defesa. Contra o Fortaleza foi assim, o Osvaldo toda hora tentava fazer as investidas ali. Contra o Atlético Mineiro, exatamente igual, só que era o Keno dessa vez. E agora com o Pedro Rocha em cima do Kevin. A diferença é que o time do Flamengo mudou um pouco aquilo que ele buscava fazer quando chegava naquela zona do campo. O que eu falei aqui no vídeo pré-análise, caso você não tenha visto? Que o time do Flamengo não prioriza tanto a chegada na linha de fundo. Ele prioriza trazer para o meio, alguém fazer a infiltração pelo corredor interno e o cara dar o passe para que esse outro jogador receba essa bola já dentro da grande área, cruzando o rasteiro para que alguém chegue fazendo gol. Dessa vez não. Como o Botafogo jogou com 3 zagueiros, o que acontece? Você tem o corredor central interno mais protegido, porque você tem 3 jogadores, um pelo corredor central e 2 cobrindo o corredor interno. O Paulo Autuori deve ter pensado nisso. Só que você abre os espaços ao lado da grande área. E foi onde o Flamengo tentou entrar na nossa defesa. Toda hora chegava para fazer a triangulação ali pela direita. O Felipe Luiz, o Diego, o Pedro Rocha e o Bruno Henrique, que apesar de estar jogando de centroavante, de vez em quando encostava ali para tentar fazer uma tabela ou até para receber no próprio corredor interno. O Flamengo insistiu direto ali até os 25 minutos do primeiro tempo. Foi soberano na partida, na primeira metade do primeiro tempo, não tem como a gente negar isso. A partir do momento que o Botafogo encaixou o primeiro contra-ataque, que foi uma belíssima puxada de contra-ataque, diga-se, a gente conseguiu assustar o Flamengo e isso, na minha opinião, desestabilizou o time dos caras. Por que eu tô falando isso? Porque no intervalo do jogo, o Diego deu uma entrevista dizendo que depois do contra-ataque do Botafogo, o Flamengo passou a errar coisas básicas, coisas que eles estavam acertando. Isso demonstra um pouco a insegurança do time do Flamengo. A partir do momento que bastou o adversário atacar uma vez corretamente, quase fazer o gol, para você começar a errar coisas que você estava acertando, é porque você ficou desestabilizado. E o Botafogo então cresceu na partida. Na metade do primeiro tempo em diante, o time do Botafogo fez sim um jogo muito mais consistente. Embora a gente tenha errado muitos passes nessa partida mais uma vez. Destaco aqui passes perigosos que o Foster errou, que o Honda errou. E o Honda, inclusive, nas suas redes sociais, já até comentou que não fez um bom jogo hoje. Ele tem essa autocrítica. E é bom que o jogador tenha essa autocrítica, porque ele sabe que precisa dar uma resposta nas próximas partidas. O Foster, de vez em quando, tentava sair jogando, só que se enrolava e aí perdia a bola. Acho que ali é muito mais por falta de ritmo do que falta de qualidade. Tá? Se ele tivesse feito mais o feijão com arroz, isso não teria acontecido. Aquela saída de bola, por exemplo, que ele deu pro Honda com o Bruno Henrique no cangote do Honda, não pode acontecer. Uma saída de bola perigosíssima, que se o Bruno Henrique tivesse tido um pouquinho mais de paciência, teria feito o gol, porque ele resolveu sair chutando e a bola acabou não dando em nada. Mas foi um lance muito perigoso. Nessa partida contra o Flamengo, o Botafogo naturalmente entrou para contra-atacar. E foi assim que a gente atuou durante os 90 minutos. A primeira etapa foi até mais movimentada, mais interessante do que o segundo tempo. O segundo tempo foi muito ruim, as duas equipes não estavam conseguindo fazer nada. Mas apesar disso, as melhores chances foram do Botafogo. A gente teve pelo menos ali 3 boas chegadas no gol do Diego Alves. Uma com o Luiz Henrique, que entrou pela direita da zaga do Flamengo, só que ele chutou de esquerda muito mal, pegou mal na bola, foi um peteleco na direção do gol, só que a chegada em si foi muito boa. Teve também o lance do Pedro Raul, que ele faz o corte para dentro e chuta cruzado, e o jogador do Flamengo afasta na pequena área. Se ele não tivesse afastado, o Juan já estava chegando na segunda trave. E também teve o lance que a bola foi tocada para trás e o Bruno Nazário chutou em direção ao gol, só que a bola desviou no zagueiro e foi para escanteio.
A gente também teve um bom número de escanteios, né? O que demonstra que a gente estava pisando mais no campo de ataque. Mas não foi assim nada que levasse tanto perigo ao gol do Diego Alves, verdade seja dita. Apesar da gente ter chegado mais do que o Flamengo, não foi nada assim que falasse, meu Deus, o Botafogo, o time tá ganhando já. Não, não foi. O Diego Alves não fez a defesa, uma defesaça, algo que fosse digno de nota. A gente chegou sim na grande área, mas na hora da finalização pecou, não conseguiu finalizar com qualidade. Aí começam as mudanças, tá? Tiveram várias mudanças no segundo tempo. O Botafogo, por exemplo, mudou de esquema tático. À medida que os times iam mexendo as peças, o Paulo Autuori tirou o Foster, voltou com a linha de 4 defensores, 4 no meio de campo, daqui a pouco bota o Pedro Raul junto do Matheus Babi. Enfim, foram fazendo as mudanças e é interessante a gente ver que hoje o Botafogo tem variação tática durante a partida. Isso era algo que a gente sempre criticava. O Botafogo só jogava no 4-2-3-1, era 6 por meia dúzia a substituição. Então quando começa a acontecer substituições que faz a gente mudar a estrutura de jogo, não podemos reclamar. É incoerência. E o Botafogo fez essas mudanças, o Autuori mexeu no time dessa maneira, porque as peças, a maneira como o Domenech Torrent foi mexendo no time do Flamengo, levou o Autuori a responder dessa maneira. Botando o Barrandegui, porque ele inverteu o Bruno Henrique. Aí ficou aquele duelo, Bruno Henrique e Barrandegui. E novamente o time do Flamengo insistindo nas jogadas pela direita. Mais uma vez tentando entrar na nossa defesa por ali. Só que como a gente ficou com uma linha de 4 defensores, a opção de jogada já não era levar na linha de fundo. Isso, em comparação com o primeiro tempo, reduziu drasticamente. Se no primeiro tempo o Flamengo toda hora tentava chegar na linha de fundo, porque como a gente tinha 3 zagueiros, ficava aquele espaço ali ao lado da grande área mais exposto, no segundo tempo não. A partir do momento que você coloca uma linha de 4 defensores, você bloqueia a chegada na linha de fundo. E o Flamengo começar a tentar fazer muito aquela velha jogada de trazer para dentro, toca pro cara aqui, alguém passa para receber no corredor interno. Toda hora o Flamengo estava tentando fazer isso. Só que conforme eu disse, o time estava bem posicionado e a gente não deu chances para o Flamengo finalizar em direção ao gol do Gatito. O grande destaque aqui nessa partida, no meu entendimento, pensando no time do Botafogo, é justamente essa melhor organização defensiva. Embora o Flamengo tenha chegado com perigo em 3 momentos da partida, né, o primeiro tempo, aquele cruzamento, conforme eu disse, do Pedro Rocha, que o Bruno Henrique cabeceou sozinho, o Gatito fez a defesaça. Aos 43 do segundo tempo, o Bruno Henrique chegou na linha de fundo e conseguiu finalizar na direção do Gatito. Ele finalizou exatamente reto na direção. O Gatito espalmou para cima e ficou com a bola. Depois teve a bola no travessão do Gabigol. Foram esses 3 lances de perigo. O pênalti não conta, né? Foi uma bola que o Benevenuto conseguiu bloquear e tal, e o VAR assinalou. Mas foram 3 lances de perigo do Flamengo ao longo do jogo. Não foi muito, se você parar para pensar, que o time do Flamengo em 2019 criava chances e mais chances ao longo de 90 minutos. A gente conseguiu sim se defender muito bem em relação à equipe do Flamengo, totalmente diferente do que a gente viu contra o Atlético Mineiro, que a gente deu muito espaço, o time do Atlético Mineiro finalizava a hora que queria, como queria, embora as finalizações não tenham tido tanto perigo assim, 95% pelo menos, mas finalizou muito em direção ao nosso gol. Contra o Flamengo não, a gente viu um time mais seguro, que não estava deixando o Flamengo chegar dentro da nossa área, muito mais organizado, e esse é o grande ponto aqui que vale destaque. Não acho que o nosso contra-ataque encaixou bem nessa partida. A gente só tinha uma opção de sair em contra-ataque, que era pela esquerda, tentando o Luiz Henrique na velocidade. O garoto jogou bem novamente, só que pecou ali em alguns momentos, mais uma vez, na tomada de decisão. Contra o Atlético Mineiro, ele decidiu correto. Contra o Flamengo, tomou algumas decisões equivocadas. Só que isso vai acontecer. Ele é jovem, tem 18 anos, vai oscilar. É importante que jogo a jogo ele vai entendendo, nesse momento eu podia ter feito isso, naquele outro eu podia ter feito aquilo, porque isso vai ajudar no desenvolvimento dele. Não dá pra gente esperar que ele acerte todas, seria lindo e maravilhoso, mas não é assim na prática. Então a gente só tinha essa escapada de contra-ataque, nós ficamos com um time um pouco capenga, eu diria. Era uma escapada pela esquerda, mas pela direita não tinha muita coisa. Tudo bem que o Flamengo forçava muito a jogada pela nossa direita, então isso acabava fazendo com que o time não tentasse subir por aquele lado. Acaba sendo uma maneira de compensar. Os caras estão tentando toda hora aqui, então vou dar uma segurada. E o mesmo aconteceu pelo lado do Flamengo. Isso vale destacar, tá? O time do Flamengo praticamente não utilizou a lateral direita. O Mateuzinho, se eu não me engano, subiu 1 ou 2 vezes durante o jogo inteiro. No resto do jogo, ele ficou ali fixo na defesa, porque o Luiz Henrique estava dando muito trabalho para ele. Por isso que é importante a gente ter jogador que dá esse tipo de preocupação. Olha o que acontece com um time quando você tem um jogador que está dando tanto trabalho. O cara, em vez de subir para ataque, ele fica. Assim como aconteceu com o nosso time, do nosso lateral direito ou do nosso ala direita quase não ir ao ataque,
também acontece com o adversário. Você começa a preocupar o adversário por ter um jogador que pode te ameaçar de verdade. O Luiz Henrique levou a melhor em cima do Mateuzinho, levou a melhor na velocidade do Rodrigo Caio. No primeiro tempo ele deu uma arrancada espetacular, que ele saiu 3 metros atrás e chegou 2 metros à frente do Rodrigo Caio. Então é um jogador que tem muito potencial. Só que a gente precisa torcer muito para que o Kalu entre logo nessa equipe, para que a gente tenha do outro lado outro jogador capaz de preocupar a defesa adversária. Isso inibe a subida do adversário. Esse é um ponto que eu já falei aqui, é o respeito que você ganha com esse tipo de jogador. Jogadores que estão fazendo um ótimo campeonato, estão em boa fase, que dão preocupação para o adversário, inibem o adversário de subir de qualquer maneira ao ataque. Isso a gente vai ganhar muito ao longo do campeonato e espero eu da Copa do Brasil também. Quarta-feira, classificar diante do Paraná. Isso aí é fundamental. O último destaque que eu quero dar aqui é o belíssimo gol do Pedro Raul. Realmente um gol assim muito bonito, muito plástico. Não é qualquer jogador que faz aquele tipo de gol. E o Pedro Raul foi muito feliz naquela jogada. É uma pena, mas uma pena mesmo, que a gente tenha levado o gol de pênalti no último lance. Realmente teria sido uma vitória fantástica com um verdadeiro golaço do Pedro Raul. Eu espero de verdade que isso faça com que o Pedro Raul recupere a confiança dele. É muito importante o Pedro Raul mais confiante, mais seguro daquilo que ele está fazendo em campo. Se a gente recupera a confiança do nosso centroavante, a gente passa a ter 2 jogadores brigando pela titularidade. E em anos recentes, quando muito, a gente tinha um cara para ser titular e mesmo assim contestado. Quando a gente fala aqui de ter 2 jogadores brigando para ser centroavante e a torcida dividida, não, tem que jogar o Pedro Raul, tem que jogar o Matheus Babi, isso é ótimo. É sinal de que a gente está com 2 opções que podem ajudar o time ao longo do ano. Então, Botafogo, não venda o Pedro Raul. Não vem com essa não, Montenegro, de falar que 20 milhões leva, pelo amor de Deus. A gente tem que ter elenco, tem que ter 2 opções lá. E Pedro Raul e Matheus Babi vão protagonizar uma disputa muito bacana aí para ser o centroavante do Botafogo nesse ano. É isso, Fogão. O que você achou da partida? Ficou frustrado também com esse gol que a gente levou de pênalti no final? Eu confesso, fiquei com muita raiva quando foi marcado o pênalti. Mas, vida que segue, que a gente aprenda a lição para isso não acontecer de novo. Deixe seu comentário aqui embaixo com as suas opiniões, sua visão sobre a partida. Deixe o seu like também e compartilhe nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Se ainda não for inscrito, fica o convite. Se inscreve agora aqui embaixo, o botão tá logo aí embaixo. Ativa o sininho também para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.